Tema do painel: oportunidades do metaverso, cripto, NFTs, games, marketing e muito mais. Meu Deus do céu. Recebam aqui no palco com muita energia positiva ele que é PhD em comunicação e CEO da Zygon. Acertei? Minha vontade é de falar assim, ó, pra Zygon. Era o que eu queria, mas enfim, segura a onda. 15 anos de experiência no marketing digital e eu não estou falando do arrasta pra cima, pelo amor de Deus. Como empresário, professor e pesquisador, essa caminhada é longa. Ele foi escolhido, meu rapaz, ó. Ele foi escolhido pelo governo dos Estados Unidos como um jovem empresarial líder das Américas nesse ano de 2021. E vai mediar esse papo com a gente. Recebam com muitas palmas Lucas Reis aqui no screen. Seja bem-vindo, Lucas. Escolha a sua cadeira, fique à vontade, a casa é nossa. Amanhã é um dia especial, né, velho? Hoje também é. Escolheu a cadeira vermelha, muito legal. Tudo bem, velho? Tá bem? Tudo. Falei. Tudo bem, tudo bem. Todo dia é dia especial, né? A gente aprendeu isso na pandemia. É isso. Por isso que eu falei, hoje também, né? Já me corrigi, porque é o hábito. 28 anos falando bobagem, aí a gente fica daquele jeito. Quero sua ajuda para chamar os nossos próximos convidados, beleza? Boa, tamo junto. Vamos no presencial. Olha, esse homem é especialista em Venture Capital. Acertei? É isso mesmo? Ele já balançou a cabeça. Eu gosto disso, que ele fica lá, pô, esse cara tá falando de mim, velho. Que legal. Pô, fala mais aí. Ou adianta meu lado. Vou adiantar. Especialista no mercado de capitais, sócio da Lighthouse Invest. Você sabe de quem eu estou falando, Lucas? Chega, de quem? Alexandre Darzé. Chega, Alexandre, aqui pro screen. Palmas! Seja bem-vindo, meu velho. Boa tarde para você. Tem que ter energia, senão o negócio não flui. Não pode. Você também está cansado desde 7 horas aqui falando como a zorra. Mas se não for assim, não procede. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Tudo pronto aí? Certinho? Massa. Vamos pro próximo? Tem mais gente. Atenção, Lucas. Preciso de você, velho. Olha, esse cara é engenheiro pela UFB em conjunto com a Universidade da Cantabria, na Espanha. Certinho? Certito? Obrigado. De nada. Quando o assunto é finanças, ele também entende, afinal de contas, atua no mercado financeiro desde 2016. Acertei? Você sabe de quem eu estou falando? Rima com Darzé. De quem, rapaz? Rima com Darzé, André Andrade. André Andrade aqui no Screen 2021. Receba com muita energia. Seja bem-vindo, Andrezão. Vai desculpando a brincadeira. Mentira, desculpa não. Vamos pro próximo. Tem muita gente aqui. Atenção, Luquinhas, preciso de você também. Quando eu vi o nome, eu falei, meu Deus, eu conheço esse apresentador. Eu também pensei né? Eu pensei já falando aqui, olá, boa noite. Mas não tem nada a ver, velho. Claro que não, ó. Na verdade, esse homem é um grande entusiasta de games e de tecnologias emergentes. Empreendedor, cofundador da Play for Change, que inclusive é o nome de uma banda maravilhosa, você sabia disso? É massa que eu já vou conhecer seu trabalho, mas eu vou gostar dos dois. Opa aí, que legal, velho. De quem eu estou falando, Luquinhas? Jeff Beltrão Brandão. Jeff Beltrão, seja muito bem-vindo. Palmas, rapaziada. Fica à vontade, Jeff, a casa é sua. E para finalizar, Lucas, a gente tem um convidado que não está aqui pessoalmente. Mas eu adorei a descrição dele, gente. Vocês não estão entendendo, é maravilhoso. Com orgulho ele fala que é um nerd, com mais de 20 anos de experiência em várias empresas nacionais e internacionais, desenvolvendo softwares. E a gente tem um conceito errado do nerd. E quando a gente tem um nerd talentoso, influente e palestrante, eu, no lugar de vocês, ficava atento. Tá no vídeo, mas a energia é a mesma. Receba aqui no palco do Screen 2021, Bruno Moura. Seja bem-vindo, Bruno! Tudo bem? Tudo beleza aí? Tá me ouvindo? Maravilhoso influenciador analógico. Adorei a camisa, meu irmão. Muito bom mesmo. Seja bem-vindo, gente. Tá aberto o nosso painel. Muito obrigado pela presença de todos desde já. Arrebentem, porque agora é hora da gente aprender um pouco mais sobre o metaverso. Oportunidades do metaverso com esses rapazes que arrebentam aqui no Screen 2021. Boa, obrigado, obrigado. A gente estava ali falando que está reaprendendo a participar de evento presencial, né? Assim, como é que entra, não entra, fala, tira a máscara depois ou antes, enfim, a gente está aprendendo isso.
Esse painel ele surgiu de uma provocação de João Gomes, não sei se ele está aqui, que vai ser o vice-presidente da BMP, porque esse é um tema super presente, na verdade há muitos anos, mas que a gente sempre ia deixando para depois, e mais recentemente ele ganhou muita vida, né? E aí, quando ele fez essa provocação, a gente conseguiu montar esse painel que com certeza vai ser muito rico. O André pediu para a gente fazer uma provocação que quem aqui já tem, por exemplo, alguma criptomoeda, um Bitcoin, um Ether da Ethereum? Olha, temos pessoas, hein? Tem muito mercado para você prospectar aqui. Quem conhece, quem sabe o que é uma NFT? As mãos. Blockchain. Quem já ouviu falar, entende e tal, boa. A gente vai falar desse mundo aqui de coisas e tudo mais. Eu vou fazer uma introdução bem breve, para a gente ter o máximo de tempo aqui para ouvir essa galera que está tocando de verdade esse metaverso, né? Eu não sei se já tem uma apresentação, se já está aparecendo. Está atrás de mim, é? Tá? Não? Bom, tá. Eu vou passar a palavra para cada um se apresentar melhor, mas para mim, pessoalmente, esse tema do metaverso, ele ganhou muito mais... Assim, o gatilho na minha cabeça foi ativado quando esse cara daqui, que todo mundo conhece, Mark Zuckerberg, ele anunciou, quase 20 anos de experiência, uma empresa bilionária que lucra bilhões todo ano, o cara anunciou, no meio de toda uma pressão na investigação do governo americano sobre influenciar eleições, investigação sobre concorrência desleal e tudo mais, no meio disso tudo o cara resolve reposicionar a empresa e decide que o Facebook, que existe há quase 20 anos, que é uma marca conhecida e usada por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, vai mudar de nome e vai se chamar Meta. Meta. Né? Não vamos definir a meta, vamos deixar a meta aberta, vamos dobrar a meta. O cara decidiu que a empresa do cara vai valer, ou se chama Meta, que já acha um ato de coragem, né? sem dizer se o nome é bom ou ruim, mas o cara decidiu que a empresa vai se chamar Meta porque o foco da empresa agora é o metaverso e vai investir só nesse ano 10 bilhões de dólares. Vai contratar 10 mil pessoas e investir 10 bilhões de dólares. A gente que está no dia a dia empresarial sabe como é difícil convencer alguém a gastar R$1 numa coisa que não é um negócio do dia a dia, que todo mundo sabe que dá dinheiro. Então o cara conseguiu convencer, mudar o nome da empresa, botar 10 milhões de dólares num ano. Aí eu falei, rapaz, isso eu preciso entender melhor. Isso já não está mais na pauta de futuro, está na pauta de presente. E aí a gente vai falar justamente sobre isso aqui. Nessa entrevista, que foi até o André que compartilhou com a gente, o Zuckerberg disse que, para ele, o metaverso é a próxima fronteira da conexão social. Ele diz, quando o Facebook foi fundado em 2004, basicamente as pessoas se conectavam por texto. A gente mandava mensagens de texto por todo mundo e tal. E o Facebook surgiu para, assim, o propósito do Facebook é conectar todas as pessoas do mundo, né? Fazer com que todas as pessoas estejam conectadas. Depois de texto, as pessoas passaram a se conectar mandando imagens, depois passaram a se conectar usando vídeos, e aí o que o Zuckerberg diz nessa entrevista a gente pode ir além. É ótimo se comunicar com as pessoas mandando texto, fotos e vídeos, mas nada substitui o contato físico, nada substitui a sensação de presença. O problema do contato físico é que a gente tem as limitações do mundo físico. Então, se eu estou aqui em Salvador, eu não posso estar em outro lugar. Se o Bruno está em Recife, ele não poderia estar aqui com a gente. Mas e se a gente tentasse sair dessas limitações do mundo físico? Se a gente fosse para uma camada superior e que não existissem essas limitações, que a gente pudesse estar em qualquer lugar, a qualquer momento, a simplesmente um clique. E é essa a ambição do Zuckerberg com o metaverso. Não foi ele que criou o termo metaverso. Dizem que ele foi criado nesse livro chamado Snow Crash, depois o Bruno pode me corrigir aí, porque com certeza o Bruno já leu esse livro, em 1992. E a ideia nesse livro é que as pessoas iam para o metaverso para fugir da realidade. Então as pessoas estavam numa realidade ruim, elas, para se desconectar dessa realidade, elas iam para um outro universo, o universo estava numa outra camada, para terem uma sensação de vida melhor. Explicando um pouco melhor, e o Darzé me provocou assim, como é que a gente vai definir metaverso? Aí eu peguei essa daqui que eu achei bem interessante, assim, talvez seja até complexa demais, a gente pode detalhar aqui. Metaverso é um espaço virtual compartilhado e coletivo, criado pela convergência
da realidade física virtualmente aprimorada, ou seja, é isso daqui, mas com filtros, com elementos que aparecem se você botar o celular, se tiver com óculos e tudo mais. E um espaço virtual fisicamente persistente, ou seja, ele não acaba quando você desliga o computador, incluindo a soma de todos esses mundos virtuais, realidade aumentada e internet. É muito Black Mirror, como dizem, né? Assim, meu Deus do céu, isso é verdade e tal. Isso já é verdade. Existe, por exemplo, uma plataforma chamada Roblox, que tem 200 milhões de usuários ativos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Uma plataforma no mundo tem 202 milhões de usuários. Então, se o Brasil é importante, o Roblox é importante, o metaverso é realidade, é presente, né? Dentro desse mundo, a gente já teve transações recentes em que uma bolsa de grife foi vendida mais cara no metaverso do que a versão física dela numa loja. Então, uma bolsa da Gucci, que se não me engano custava R$4.000 na loja, que eu já acho muito caro, foi comprada na Roblox por algo como R$20.000. Então, dinheiro foi trocado, não dinheiro, mas sim criptodinheiro, criptomoeda, para comprar uma bolsa que você só pode usar dentro desse universo. Existe um mercado de arte incrível, e o que me chama mais a atenção é esse das CryptoPunks, em que existem CryptoPunks que é basicamente uma imagenzinha dessa daí, que parece uma coisa pixelada, que já movimenta cerca de 90 milhões de dólares. Então alguém está pagando 90 milhões de dólares para ter uma imagem baseada em NFT, que a gente vai explicar já já, e poder usar no metaverso. E para terminar esse blow mind aqui, a gente já tem um país que decidiu criar uma embaixada no metaverso, e a explicação deles é: a embaixada é um ponto de partida para conseguir um visto de qualquer lugar. Então, para que eu preciso ir numa embaixada física, por exemplo, que já tentou tirar um visto americano aqui, tem que ir para São Paulo, ir para Recife e tal. Por que não ir no metaverso? Assim, se no fim do dia eu conseguiria fazer as mesmas coisas. Já existe um país que está criando, vai lançar em 2022, uma embaixada, ou seja, administração pública, no metaverso. Então, ponto 1, o metaverso já é presente, né? Já é real aqui, a galera já está atuando e já movimenta bastante grana. Para a gente entender melhor isso, é por isso que essa mesa está aqui, eu vou fazer algumas perguntas para esses caras que são fera, mas vocês podem ficar à vontade para, durante o evento, por esse link, pode escanear o QR Code, pode pegar o link, podem ficar mandando perguntas, que aí eu vou trazendo aqui para o papo, então a gente vai fazer junto, tá? E aí eu vou passar a primeira palavra para o Darzé, fazendo a pergunta mais simples, que é: Darzé, conta aí as oportunidades que o metaverso oferece. O que é que de fato dá para fazer com isso? É só um joguinho ou é um pouco mais do que um joguinho? Não, beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, é super bom estar aqui. O tema é um tema de explodir a cabeça de fato, né? Só se você olha a definição do que significa metaverso, que você listou. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Quer dizer, eu já li esse negócio 50 vezes e cada vez eu tenho uma visão do que esse negócio pode vir a ser diferente, né? E é isso mesmo. Não há uma definição consensual, né? Esse é um negócio que vai se construir. Antes de entrar, tem que fazer uma apresentação, né, Lucas? Rápido. Alexandre Darzé, eu sou daqui de Salvador. Depois de 20 anos fora, eu venho do mundo de mercado de capitais e mercado financeiro. Voltei para Salvador. Hoje sou sócio de uma casa chamada Lighthouse, que faz duas coisas. A gente investe em startups, e aí o tema do metaverso aqui, vocês vão ver que ele tem uma relação direta e brutal com esse negócio de investimento em startups, porque ele define, inclusive, retorno desses ativos, né? São ativos. E a segunda coisa que a gente faz, a gente investe em hubs de inovação. São 5 hubs, um deles está aqui do lado, é o Hub Salvador. A gente acabou de assinar um outro contrato, também aqui na área portuária, para tocar o DOCA 1, que é um hub voltado para a economia criativa. E eu acho que também ao final desse papo aqui, a gente vai perceber como esse elemento da economia criativa tem uma ligação também umbilical com esse novo espaço do metaverso, né? Apresentação feita assim, do ponto de vista de oportunidade de negócio, né? Se você entender que o metaverso pode vir a ser um sistema econômico independente, no mínimo similar
em dinâmica econômica ao que a gente tem aqui, mas com possibilidades econômicas além da que estão disponíveis para a gente nesse espaço que a gente está falando de uma economia de muitos trilhões e trilhões e trilhões de dólares, né? Ainda fica muito vago, né? Vamos tentar tangibilizar o que são essas oportunidades, e pedaços dessas oportunidades já estão aqui no nosso dia a dia. Lucas listou alguns. Quem tem filhos, adolescentes ou pré-adolescentes, sabe o que significa o Roblox e sabe o que significa o potencial de gasto, no nosso caso pais, do uso do Roblox, né? Então você tem imediatamente uma camada de produto, que eu vou chamar aqui de produto, que pode ser comprado. Você pode comprar um avatar, né? Você pode comprar acessórios virtuais. Você pode comprar um prédio, né? Aí você diz assim, pô, mas por que as pessoas comprariam um prédio, né? Por que alguém comprou essa tal dessa bolsa? Por que se compra uma imagem pixelada feia, sei lá, né? Aí é um julgamento de valor estético. Existe hoje um espaço especulativo grande, né, que define valores, mas existe também a perspectiva de utilização real disso como um ativo. Então, se você entra lá numa plataforma que vende terreno e você compra um pedaço de terra no metaverso, você supõe que aquele ativo que você comprou tem um valor hoje, que no futuro ele pode ter um outro valor, e que a diferença desse valor pode ser um ganho financeiro seu, né? Então veja, uma plataforma que parecia ser um brinquedo de comprar terrenos, pode ser, na verdade, uma plataforma de investimento, mais sofisticada, com muito mais potencial do que as plataformas de investimento que a gente conhece aqui, BTG, XP e etc, né? Porque eu compro um terreno por $4.000, eventualmente daqui a 6 meses ele vale $100.000, eu posso vender isso, porque esses ativos são tokenizados, né? Depois a gente pode até explicar o que é o token. E esse saldo fica para você. E em alguns casos, você pode fazer o cash out disso, né? Isso pode virar grana também, né? Então, esses são elementos que já existem, já estão disponíveis e são produtos. Agora, existem outras oportunidades de negócio, e aí, para mim especificamente, como casa de venture, me parecem muito mais interessantes, que é a infraestrutura necessária que está por trás disso tudo, que ainda está no comecinho, precisa ser construída quase que totalmente. Então, para que esse ativo seja vendido de forma simultânea, com segurança, em tempo real, para que essa experiência aconteça nessa dimensão de simultaneidade, de forma segura, tem uma infraestrutura gigantesca que precisa ser construída. Alguém vai ter que investir nisso. E as empresas que constroem essa infraestrutura deverão ter valores gigantescos, né? Tentando tangibilizar isso, imagine que a gente saia daqui, compre uma garrafa de água lá embaixo. A garrafa de água é o produto, né? Eu paguei com um cartão. O cartão é um mix de produto, né? Porque você pede o cartão no banco e tal, mas ele já é o início dessa infraestrutura, dessa relação de você, comprador, e da lanchonete vendedora de água. Só que quando você passa o cartão na máquina, tem 10 sistemas que você não vê, que você nunca ouviu falar, que estão funcionando de forma absolutamente segura para evitar fraude, de forma simultânea, para que em 2 segundos, depois que você digitou seu PIN, a transação esteja feita, e que mais que isso, naquele mesmo instante, deixe o dinheiro que é da lanchonete, deixe o dinheiro do que é da maquininha da adquirência, deixe o dinheiro do que é da bandeira do cartão de crédito, que é a Mastercard, por exemplo, deixe o dinheiro do banco, que é o Nubank. Então, para que isso funcione, se fez investimentos trilionários por décadas, para que esse sistema de pagamento eletrônico exista e que você possa pagar de forma sem nenhum atrito e segura qualquer coisa. É dessa infraestrutura
que eu estou falando, né? Então, como os negócios deverão mudar de forma radical na medida que essa perspectiva virtual do metaverso se materializa, impacta diretamente o meu negócio. Talvez os principais ativos que eu venha investir estejam ligados ao metaverso, não mais a essa estrutura de pagamento que a gente acabou de descrever, né? Então é um mundo mega incerto, mas gigantesco. Gigantesco já hoje, né? É o mundo bunny, né? O mundo incerto e tudo mais. A gente recebeu aqui 2 perguntas, uma eu achei muito engraçada, que é... A pergunta é, o que você quer saber sobre o metaverso? A pessoa perguntou, eu quero saber tudo. Achei ótimo, achei ótimo. Desse tudo, a gente viu aí uma transação de compra de uma bolsa virtual, a gente disse que ela foi comprada por 20 mil reais, mas na verdade ela não foi comprada por 20 mil reais, ela foi comprada por X mil Roblox, se eu não me engano e tal. Ou seja, nesse metaverso a gente não usa dinheiro real, dólar, euro, a gente usa criptomoedas. E aí a gente escuta, vê nas redes sociais, vê no jornal, assim, alguém comprou Bitcoin, ganhou 300 mil %, ficou milionário e tudo mais. André, a gente vai precisar ter Bitcoin ou qualquer criptomoeda, é o melhor investimento do mundo, como é que compra, como é que vende? E tem uma pergunta aqui que é interessante. Como as criptomoedas podem existir sem consumir tanta energia, causando tanto impacto ambiental e tal? Então, só perguntas simples, pode... Valeu, Lucas, pelo convite. Meu nome é André, eu sou sócio de um escritório de investimentos chamado Act Investimentos e gestor de recursos credenciado pela CVM, da Act B6 Capital. E, assim, o mundo de moedas digitais veio à tona, começou a conversar muito com o mercado financeiro tradicional em 2017, quando algumas moedas tiveram uma valorização super expressiva aí, e foi assim, muitos clientes ao mesmo tempo querendo entrar, querendo saber o que era, e foi nesse momento que eu mergulhei e comecei a estudar a fundo aí o que é que está por trás aí. O que é que está por trás de tudo isso, o que era o Bitcoin, como que isso funciona na internet, onde é que está garantido ali, quem garante a transação, quem pode entrar, quem não pode. E aí, me apaixonei. Então, o mercado de moedas digitais é um mercado que já deu certo, que está a todo vapor aí, tem mais de 3 mil ativos. O Bitcoin é o mais conhecido deles. E aí, respondendo a pergunta do Lucas, sim, muito provavelmente em todos esses ambientes aí de metaverso, de plataformas, haverão moedas digitais envolvidas. Em algum momento a gente vai precisar trocar o real aqui por Bitcoin ou um real por uma outra moeda para interagir nesse mundo aí que é muito mais amplo, muito mais livre. Dá para transacionar, nossos filhos vão estar transacionando os personagens com filhos de indianos, chineses, trocando moedas ali que, se fossem moedas convencionais, seria uma forma muito mais trabalhosa de fazer. Não sei quem já teve a experiência de fazer uma remessa de valores para outro país. É uma experiência muito burocrática, muito lenta, tem que abrir conta em outro país, tem que contratar um banco, o mercado financeiro tradicional não tenho dúvida que não vai abraçar essa inovação toda do metaverso. Com certeza vai ser através do Bitcoin e de moedas digitais que esse novo mundo aí vai rodar. Bom, André, a gente está recebendo várias perguntas muito boas aqui, a gente vai ter que fazer lives depois aqui, tá? Passando a pergunta para o Bruno, quando a gente apresentou aí as CryptoPunks, o que está sendo vendido, na verdade, não é bem a imagem, né? É porque aquela imagem ela é tokenizada, ele tem um NFT por trás. Então, ela vale 90 milhões de dólares porque existe um NFT por trás. E aí, Brunão, o que é essa NFT e por que é tão importante no metaverso? E tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que é sobre a compra de imóveis e terrenos no ambiente virtual. A pessoa fala que no ambiente virtual eles não são infinitos, então, em tese, eles não perdem valor. E aí isso tem muito a ver com a NFT, porque a NFT dá exclusividade e unicidade, né? Eles, na verdade, se torna até mais finito do que no mundo real, porque é incopiável, né? Só aquele, enfim, já estou entrando na sua resposta, mas fala aí o que é NFT, como é que
funciona e qual é o impacto, por exemplo, do mercado imobiliário, mas você pode falar de arte, você pode falar, enfim, dá para falar de bastante coisa. E aí, gente, estou aqui no meu metaverso aqui, mas queria abraçá-los todos aí. Valeu, Lucas, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Massa. Então, o que acontece? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Bruno Moura, sou de Salvador, adoraria estar aí nesse exato momento, né? Mas estou aqui radicado em Recife já tem 4 anos. Né? Quando eu mandei, quando a moça aí do Scream me pediu uma mini bio minha, eu mandei uma porrada de coisas e ela falou assim, não, você se define como? Em uma palavra, ou 2 no máximo. Eu falei, rapaz, a única coisa que eu sou na vida é nerd, o resto eu tudo tô. Então, nessa coisa de estar, eu já estive, né, como gestor de áreas de tecnologia, em áreas de fábrica de software. Depois eu dei saco de tudo isso e migrei para a área de comunicação, de marketing, né? E hoje eu estou trabalhando com projetos de produtos digitais. Eu, né, trabalho num projeto para a Joga, que é uma empresa de performance digital daqui de Recife. E aí te respondendo, Lucas, o que acontece? O lance da NFT, para fazer uma explicação bem simples, né, e que está no próprio significado do acrônimo NFT, né? São tokens não fungíveis, né? E essa palavra não fungíveis, o fungível é algo replicado, comum, né? Por exemplo, se eu pegar 2 quilos de feijão, não tem diferença entre 1 quilo e outro, né? Tudo é feijão, tá? Agora, se eu trazer a Mona Lisa, por exemplo, né? Se eu trazer a Mona Lisa, eu não tenho outras Mona Lisas. Quer dizer, posso até ter outras Mona Lisas, mas a Mona Lisa verdadeira que a gente conhece é aquela que está lá no Louvre. Então, teoricamente, ninguém pode ter outras Mona Lisas, né? Mas vamos supor que a Mona Lisa foi roubada. Vocês já viram isso muito em filme, né? Uma determinada obra de arte ela é roubada, e aí ela fica sumida um tempo, e depois ela aparece, e aí tem que ter uma galera, bicho, fazendo um monte de teste, um monte de coisa, para descobrir se aquela obra de arte é aquela, né, que foi lá o Da Vinci que pintou. Então, o que faz o NFT? O NFT ele garante essa unicidade, né? Você usou essa palavra muito bem. Eu acho que explica bastante o NFT e essa perspectiva do token. Teve até um colega na mesa que falou sobre tokens, né? O token é o quê? O token ele é esse código, né, único. Então, por exemplo, quando você vai no banco e precisa fazer uma operação, você não tem lá o token eletrônico, ou aquele tokenzinho lá que você pega, tira na carteira e vê. Vários bancos que tem, Bradesco tem esse cartãozinho, não sei se tem, eu tinha. Mas, enfim. Então, o token ele é esse, vou dizer que muito cruamente, é esse microcódigo ali que ele é único, tá? Que está dentro do quê? Dentro de um grande cartório, e aí eu chamo o blockchain de grande cartório, que é esse lugar onde ele faz o registro dessas coisas. Então, por exemplo, eu sou muito fã de um desenhista brasileiro chamado Mike Deodato Jr. Ele já fez desenho para Marvel, para DC e tal. E aí vamos supor que o Mike Deodato, ele queira pegar ele fez um rascunho, ele foi contratado para uma revista do Batman, ele fez um rascunho, e aquele rascunho que é originais de desenhistas valem muita grana, tá? Ele vai e faz aquele original, autografa e tal, e ele vende. Qualquer pessoa depois, ela pode repor valor para aquilo, né? Como eu. Aquilo tem valor para mim porque, como eu já disse, eu sou nerd, eu gosto de quadrinho. Só que a garantia da originalidade daquilo passa por um monte de coisas que precisam ser feitas hoje no mundo real e que você não tem, naquele exato instante, a solidez que aquilo é real. A NFT ele garante isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, o Mike Deodato ele pode pegar aquele desenho, transformar numa NFT e vender aquilo. E quem comprar, né? E isso, obviamente, ele aumenta muito o valor, porque não existe a possibilidade de você, né, fazer uma cópia, como você mesmo disse. Então, já que não existe a possibilidade de fazer uma cópia, aquilo é extremamente único. Eu sempre digo que a NFT ele veio para acabar com aquele programa Trato Feito.
Vocês já viram lá da History Channel, que o povo vai lá, diz que é uma coisa muito valiosa, verdadeira, do século passado, babá, ou se não é autógrafo de fulano de tal, e os caras têm que testar, ver, traz um especialista e tal. Então a NFT, ela veio para dar essa garantia sem precisar, né, de você, que no exato momento onde você gera ela, você já tem a certeza que aquele objeto ele é único. Né? Eu estava vendo vocês comentando aí, e falando sobre essa perspectiva, né, do metaverso. E o Lucas, quando me convidou, eu falei assim, velho, tá afim de bater um papo com a gente sobre metaverso e tal? Eu falei, velho, tu quer mesmo que eu vá? Porque eu sou ainda um cara um pouco descrente do metaverso, pelo menos da forma como as pessoas têm debatido, tá? Ou como o Mark Zuckerberg quer fazer. Até porque metaverso não é uma coisa recente, não é uma coisa tão nova assim. Ele ganhou esse boost agora de notícia, mas o Second Life, por exemplo, que foi uma investida da IBM nesse meio, né, que era um metaverso. Né? Os jogos já são metaversos. Fortnite já é um metaverso. Né? Porque o Fortnite você tem um mundo, você gasta uma grana numa roupa, numa arma. Né? A gente está falando aqui que a bolsa da Gucci custou 20 mil reais, mas lá no Fortnite tem armas que já custaram $500 mil. Tá? Então, eu entendo que o metaverso, a camada das tecnologias que compõem o metaverso, ele vai ficar cada mês ascendente na nossa vida. Mas o metaverso, por exemplo, como foi visto em Jogador Número 1, por exemplo, né, ele ainda é algo distante, por várias coisas, por questões até tecnológicas, por perspectivas, né, de comportamento humano e tal. E aí, por exemplo, nessa camada de tecnologias onde vai se expandir essa perspectiva do metaverso, o NFT, por exemplo, é um negócio sensacional. Por quê? Porque ele traz uma experiência sobre relação de compra, e aonde as pessoas almejam muito, que é o quê? Que é não estar, né, no comum. Que é não estar, né, nessa perspectiva que a gente tem do que a gente chama de algo que é replicado, da grande produção, da relação de massa. Por quê? Porque ele garante o quê? Unicidade. E as pessoas adoram ter coisas únicas. Né? As pessoas adoram ter esse posicionamento VPA. Né? Então, o que acontece? O NFT ele é uma grande possibilidade, porque além dele dar velocidade no processo de transição e de garantia, né? Qualquer um que faça algo que tenha valor, e esse valor ele não é um valor de massa, ele pode ser um valor de nicho, e eu acredito muito que as NFTs elas vão fazer muito sucesso nos nichos. Né? Por quê? Porque gente como eu, né, que gosta muito de coisas nichadas, por exemplo, né, e trabalha com paixão, que gosta muito de uma coisa, faz qualquer coisa para ter, às vezes, algo único. Então, eu acredito muito nesse princípio da NFT. Né? E aí, por exemplo, vocês comentaram sobre Roblox. Aí eu vou fazer uma pergunta daqui para os meus colegas aí que trabalham com moedas virtuais, criptomoedas mais do que eu. O Robux, que é essa moeda, eu já pago para minha filha, né, metade da mesada dela é em Robux, tá? Uau. E ela já vive esse metaverso já há mais de 2 anos. E eu queria fazer uma pergunta também para a turma aí, antes que eu terminar aqui para me responderem, que eu tenho essa diferenciação na cabeça, tá? Do que é uma moeda digital, daquilo que é uma criptomoeda. Por exemplo, eu entendo que o Robux não é uma criptomoeda, mas aí vocês me corrigem daí do outro lado. Então, o que acontece? Então, o NFT ele é isso. Ele é essa garantia, né? Essa tecnologia, essa camada tecnológica, que ele garante o quê? Essa ação não fungível. Ela garante a unicidade. Né? Aquilo é único. Então, aquele meme, por exemplo, da menininha com a cara assustada com o fogo, que também foi vendido agora por não sei quantos $1.000, né? Significa o quê? Que aquele cara que comprou é o meme original. É a foto da menina mesmo, que o pai botou lá a primeira vez. Não são aquelas cópias que todo mundo vê. Que todo mundo vê no Instagram, que todo mundo viu no TikTok, ou por aí vai. Sacou? É exatamente aquela foto. Boa, Brunão. Exatamente aquela foto, vai dizer, é a foto digital, né? Não é a foto impressa. O NFT é do digital, né? Então, em tese, o copia e cola seria igual. Aí, exatamente. Acho ótimo que você esteja aqui e coloque essa questão, porque como a ideia do debate, eu vou passar a palavra agora para o Jeff, porque o Jeff já tem uma empresa que roda no metaverso. E aí, Jeff, você pode falar que o metaverso não é futuro, já é presente. E tem uma pergunta aqui que casa com o que o Bruno falou, que é: por que isso não é simplesmente um Second Life 2.0, tipo, que vai
também. O que é diferente agora? E talvez seja um bom momento para você falar um pouquinho de blockchain, né? Que talvez seja a grande diferença. Pois é, primeiramente eu gostaria de agradecer a Lucas e ao Screen Festival pelo convite de estar aqui compondo esse painel cheio de feras para estar discorrendo um pouco mais desse universo. Eu realmente acredito que o metaverso, ele de fato é uma realidade. Durante o período de pandemia, e aí contando um pouco da minha história, já aproveitando para me apresentar também, durante o período de pandemia e o confinamento, eu comecei a estudar um pouco mais desse universo de criptomoedas, blockchain, metaverso, tentar entender um pouco das oportunidades que permeavam por ali, quando eu descobri os jogos desenvolvidos com a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, que é o berço de todo essa construção descentralizada de uma realidade virtual, que é a tecnologia utilizada para a construção do Bitcoin e posteriormente de todas as outras criptomoedas, também do NFT, que acabou de ser falado. A blockchain, ela é a cama para que todas essas tecnologias que vêm depois funcionem dentro desse sistema de blocos que faz a validação de transações de maneira descentralizada. Utilizando essa tecnologia, surge um novo mercado, que são os jogos desenvolvidos com a tecnologia blockchain, que são chamados como Play to Earn, que consistem basicamente num ecossistema de jogo em que os usuários eles têm participação ativa daquele ambiente econômico, possuindo a propriedade digital de parte desse jogo, seja personagens, itens, utilizando os NFTs, e ao jogarem eles recebem uma recompensa com criptomoedas que tem liquidez por conta da usabilidade que ela se dá dentro daquele ecossistema. A partir disso, eu junto com mais 2 amigos que são de Salvador, mas um mora na França, o outro em Miami. Então, em ambiente virtual, em ambiente de metaverso, a gente começou a trocar figurinhas sobre essas oportunidades e criou a Play for Change, que é o projeto que hoje eu tenho trabalhado. É um projeto que utiliza esses jogos como ferramenta de inclusão financeira e social em periferia. Eu acredito muito que a blockchain ela vai mudar a forma como negócios são feitos e como sistemas econômicos funcionam. E a gente tem usado esses jogos como um trampolim para esse novo universo, para que todos esses jovens tenham a oportunidade de mergulhar e de se anteciparem a essa transformação que está acontecendo agora. Então eu vejo no metaverso uma infinidade de possibilidades. Como vocês puderam perceber, numa breve apresentação aqui, a gente já conseguiu transcorrer de cenários financeiros, tecnológicos, games, arte. Enfim, é um universo de fato muito rico que a gente precisa explorar. Boa, Jeff. Só para passar pelo conceito, né? Blockchain seria uma cadeia de blocos, né? Como se você pegando um paralelo, assim, pega uma palavra que está escrita num papel, você cortasse ela em vários pedacinhos e espalhasse isso. Só que, obviamente, não é papel, é uma informação, e essa informação você quebrasse em micro pedaços e descentralizasse, espalhasse, de forma que só com uma chave você possa reunir tudo de novo. Assim, seria mais ou menos essa lógica do blockchain. E aí essa ideia de descentralização é a chave do blockchain. E aí tem algumas perguntas aqui que falam assim, porque esse mundo, esse metaverso, blockchain, NFT, ele parte de uma ideia meio libertária, né? A gente não vai precisar de banco, a gente não vai precisar de governo, a gente vai conseguir se regular e tal. E o que a gente tem visto, por exemplo, na verdade, grandes players tentando criar os seus mundos, como é o caso do Facebook, né? E aí, colocando um pouco em discussão, e a gente só tem 10 minutos, vocês poderiam falar, assim, pelo menos um potencial que vocês acham, poxa, isso se acontecer no metaverso e ele promete vai ser incrível, vai mudar o mundo, e um risco do tipo, uau, imagina se o melhor médico do mundo pudesse operar no interior da África pelo metaverso, por exemplo, ou um risco, imagina se a gente tiver que depender de Mark Zuckerberg para sacar nossa aposentadoria. Assim, imagina se ao invés do INSS eu tivesse que depender da boa vontade de Zuckerberg, porque eu vou querer receber em Roblox, por exemplo, e não em reais.
Vocês poderiam fazer esse exercício, assim, porque acho que atende várias perguntas, né? Um sonho utópico, no sentido de bom, e um sonho distópico, que é, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí a gente pode fazer o contrário, né? Pode começar, talvez seja pior, né? Começar pelo Jeff, que terminou, os últimos serão os primeiros, e aí a gente voltar para encerrar esse... Eu sou muito sonhador, né? Ainda mais com esse trabalho que hoje eu venho construindo e com o impacto que a gente, de fato, consegue ver essa transformação de perceber a infinidade de oportunidades. Mas o meu sonho é, de fato, um metaverso descentralizado, que não seria o meta do Facebook. Existem hoje outros projetos de metaversos que são descentralizados, que funcionam, assim como o Bitcoin se propagou muito mais por uma força em comunidade do que por um CEO ou alguém que aloca ali todos os investimentos. Então, eu acho que o meu principal sonho dentro desse ecossistema é ver, de fato, essa redistribuição econômica acontecendo, essa virada de chave que a blockchain e as criptomoedas têm possibilitado para a sociedade como um todo. Boa, Brunão, você que é bom de exercitar cenários, conta aí um cenário utópico maravilhoso que o metaverso pode trazer e um distópico que a gente precisa ficar atento para não deixar acontecer. Oi, tá me ouvindo? No metaverso também a gente vai ter que desmutar o microfone ou vai ser... Se eu for o cara que vai estar controlando aqui, pode ser, viu? Porque o metaverso, em uma dessas teorias utópicas, é você dar poder demais a um único lugar. Mas assim, cara, então, como eu falei, né, até quando você me convidou, eu te disse isso, eu tenho uma visão ainda meio cética sobre o metaverso da forma como ele é falado, né? Hoje, depois que o Mark Zuckerberg foi dizer, né, da forma como é lá no Jogador Número 1, como eu citei, que é um filme que mostra isso muito, né, essa perspectiva do metaverso muito clara. Assistam, ele pode explicar muito para vocês do que é o metaverso, tá? Então, o que acontece? Esse lugar, eu acho que ele não vai acontecer ainda durante um bom tempo, tá? Por várias questões. Questões de comportamento, tecnológicas e por aí vai. As tecnologias que estão dentro da construção do metaverso, essas aí elas são imparáveis. Blockchain, criptomoeda, né, NFT. Por quê? Porque, por exemplo, como o colega aí falou, blockchain é a base de tudo isso. E como eu tinha dito, o blockchain, na minha perspectiva, eu chamo ele de o grande cartório. Então, o que acontece? Ele cria essa possibilidade de você garantir coisas que na vida real hoje é um saco, né? Então, por exemplo, já existe hoje uma ação muito grande no Brasil para que os cartórios, já tem coisas rodando em cartórios, né, que são garantidas por blockchain. Isso é uma coisa que é o presente, né? O Roblox, por exemplo, ele é uma coisa que é existente. Então, esse metaverso, para mim, ele já está claro. Ele já acontece e ele vai continuar acontecendo principalmente pelas novas gerações, não dos velhos como eu, porque eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir viver ou se existir esse metaverso daqui a uns 5 anos, se eu não vou ser expurgado dele. Porque, por exemplo, eu sou nerd, mas não gosto muito de videogame, não sou um cara tão fã de videogame, né, de viver nesses ecossistemas, por exemplo. Né? Então tem muita coisa geracional aí no meio. As novas gerações, com certeza, o comportamento dela leva tudo para isso. E esse é o cenário que eu vejo assim, futuro e local. Mas o que eu entendo que é o grande perigo do metaverso é justamente o que a gente já vive hoje nas redes sociais. Concentração de poder. Então, você tem uma única empresa, que nem, por exemplo, você tem uma única cidade que todo mundo vive nela. Né? Então, a probabilidade de você ter, né, uma morte, uma relação de comportamento, de cultura é muito grande, porque o que faz a gente ser o que é a diversidade. E essa diversidade está muito ligada aos lugares onde a gente está, né? A como eles foram construídos, né? Sobre o legado que eles têm. Então, são essas duas coisas. Boa, André. E aí, o mundo financeiro? Assim, todo mundo vai ficar rico com Bitcoin e vai ser um mundo descentralizado, ninguém precisa de banco? Ou isso, na verdade, vai criar uma fronteira, uma desigualdade social ainda maior? Enfim, o que é que você acha? Ou qual é o mundo que você gostaria, qual é o mundo que você teme por conta do blockchain, metaverso e tudo mais? Eu acho que assim, isso tudo são divagações que a gente está fazendo, a gente conversou bastante aqui nos últimos dias. A gente estava até com medo que isso acontecesse. Passaram-se 50 minutos, a gente mal conseguiu se apresentar. A gente tinha planos aqui para fazer várias etapas. Assim, tanto no mundo do mercado financeiro como em tudo que
a internet, o blockchain e essas tecnologias descentralizadas estão chegando, eu acho que a palavra é descentralizado. Eu acho que isso é é o que veio para ficar, são a vantagem de você poder ter opções descentralizadas, que a própria comunidade, você transacionar moedas, valores entre o mundo todo. Então acho que isso acho que é o melhor de tudo aí desse mundo novo de metaverso, de blockchain e de criptomoeda. Então você só o fato de ser descentralizado já praticamente inibe o que é o nosso medo aqui, praticamente comum, que acho que todo mundo comentou, que é o poder estar ali, ser o Facebook, criar o grupo Meta, que vai ser o Meta, todo mundo vai ter que ser obrigado a entrar. Se for descentralizado, automaticamente acho que não tem como correr esse risco. Então, eu acho que isso, o blockchain, as moedas digitais, metaverso, isso tudo, para mim, faz muito sentido se tiver com a palavra descentralizado junto. Então, acho que é a minha opinião. Dazé, você encerrando agora, vou direcionar assim para você. Metaverso e esse mundo de blockchain e tal, é o ideal para startup porque é um mundo completamente oceano azul, que tem um espaço para crescimento absurdo, ou isso é briga para cachorro grande e é melhor você esperar aí o Facebook deixar pelo menos o terreno capinado para depois você entrar. Então, para quem quer abrir uma startup, é melhor entrar agora ou ainda não é o momento, por exemplo? Não, cara, no mundo de startup não tem um momento bom ou ruim, né? O momento está sempre aí. E o que tem acontecido é que a velocidade como negócios que não existiam muito rapidamente mudam a dinâmica do setor onde ele entra e vira, inclusive, mainstream, é brutal. Eu, há 2 dias, estava no sul do Brasil falando com um grupo de banqueiros, né? E a gente tinha um projeto em 2012 falando sobre tecnologia. O cenário do mundo financeiro de hoje completamente diferente, né? Se você pegar banco... Não tinha Nubank em 2012. Não tinha Nubank, brother. Não tinha PagSeguro, não tinha Stone, né? Então, o legal do mundo da startup é isso. Você entra e você atropela o espaço onde você está jogando. Isso acontece com a minoria. Esse é o lado ruim do mundo de venture, né? Agora, só pegando, para não perder a oportunidade do mundo utópico, riscos e tal, e ainda mantendo a discussão no mundo financeiro, talvez exceto o Nubank, banco não é patrocinador do evento, é? Tem algum? Não. Exceto o Nubank, os bancos são odiados por todos nós, né? São odiados. Ninguém gosta de banco, né? Por quê? Porque a regulação impõe um monte de restrição, porque em geral são mercados oligopólios, 4 ou 5 bancos dominam o sistema. E quando você olha para a possibilidade do Meta e do blockchain, né, talvez antes disso, é de descentralizar e pulverizar esse serviço. Isso é espetacular. Isso já está acontecendo, né? Então isso é ótimo. Para todos nós que não gostamos de bancos, a chance de ter uma dinâmica de interação financeira diferente está aí. O risco é por ser descentralizado, é por ser autorregulado. E aí? Pode acontecer tudo também, né? Então a gente pode ter uma versão piorada do mundo que a gente tem hoje. E o último ponto que eu queria também provocar a galera aqui, que aí tem a ver com a gente como ser humano e como sociedade, né? Não sei se vocês lembram de uma parte do filme de Harry Potter, que Harry senta na frente de um espelho assim, e está lá o pai e a mãe dele, vivos, interagindo, com cognição, né? E ele fica naquela, né? Fica ali, aí chega o velho Dumbledore e fala assim, brother, é massa você ver seu pai, né? Eu adoraria ver meu pai está muito doente, eu adoraria poder fazer isso com meu pai, olha que coisa maravilhosa. Mas você não sairá daí nunca mais, porque isso não é real. Aí se você trouxer isso para o mundo do metaverso, muito em breve haverá tecnologia suficiente para reproduzir a dinâmica social de meu pai lá.
Então eu poderia sair do Scream aqui, sentar ali na esquina, na Rua Chile, onde meu pai frequentava na infância, e tomar uma cerveja com ele. Né? Essa é uma possibilidade real em poucos anos. Como é que nós vamos lidar com isso como sociedade? Seria maravilhoso, por um lado, utopicamente. Por outro, é terrível, porque você eliminou um elemento que é fundamental na disciplina das nossas relações, que é a morte. Não terá. Né? Então, acho que essa é uma provocação para mostrar como esse tema que a gente tem discutido aqui, ele pode ter implicações práticas de serviços específicos, mas ele pode mudar completamente a nossa dinâmica como sociedade. Né? Pegando aqui para encerrar, assim, o meu grande receio vai nessa linha, né? Se a gente voltar para o conceito de metaverso, está lá escrito assim, mundo virtual permanente, ou seja, não tem os problemas do mundo real, as coisas não apodrecem, as pessoas não morrem. E se, de repente, um conjunto muito grande de pessoas começar a preferir ficar desconectado dessa realidade e viver no metaverso, trabalhar no metaverso, ganhar em Roblox, gastar em bitcoins e tal, será que a nossa sociedade não se tornaria pior? Por outro lado, ter um ambiente em que a experiência é tão poderosa, eu acho que isso abre um espaço absurdo para o nosso marketing, né? Para o marketing de experiência. Imagina as ações de ativação, de experimentação. Dizem que a internet não tem cheiro. Imagina se a gente conseguir... Dizem não tem, né? Mas imagina se a gente conseguir vencer essa barreira de sentir a textura de um tecido, de conseguir sentir o vento, de conseguir ver detalhes de uma paisagem. Imagina o que é que isso pode fazer, Maurício, aí, por marketing de experiência, para uma ação de ativação de marca, enfim... A gente pode fazer tudo, e isso tudo pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas provavelmente vai ser algo complexo como a experiência da humanidade, né? Com várias coisas boas, várias coisas ruins, e a gente experimentando tudo isso, enfim. Então não é um painel que encerra esse assunto, porque esse assunto está só começando, ou pelo menos está no seu início. Se o termo tem 30 anos aí, mas realmente, ultimamente, isso cresceu. A gente tem muito para falar. A gente recebeu mais de 20 perguntas e a gente já tinha selecionado mais de 20 perguntas. Não deu para esgotar tudo isso aqui. Mas muito obrigado a todos vocês. Todo mundo especialista, já trabalha e estuda muito essa área. Muito obrigado por vocês, por estarem aqui. E aí eu acho que a gente encerrou o primeiro dia do Scream. Eu só vou dizer uma coisa a vocês. Não assistam Black Mirror quando sair. E eu já marquei uma consulta com o meu psicólogo. Meu irmão, é sério mesmo, você olhou pra minha cara e fez assim, ó, eu falei, eu não vou levantar não, velho. Vai que eu tô no metaverso. Tu é doido? Esse assunto é de explodir a cabeça, muito obrigado. É sério mesmo, eu tô angustiado, velho. Rapaz, a provocação de Alexandre, quando ele falou da Rua Chile, ô Lucas, eu cocei a cabeça ali e falei, meu Deus do céu. Eu me arrepiei. Mas o mais importante é a gente sair daqui desse jeito. Provocado, sair da zona de conforto, entendendo um pouco mais sobre uma novidade que não é tão nova, mas que de agora em diante vai provocar a gente ainda mais com as novidades que chegam. Obrigado, gente, de coração. Se eu fiquei desse jeito, estou aqui desde cedo, imagina essa galera que veio só por conta de vocês para assistir o painel. Obrigado, de coração. Palma, gente!